Graça e paz, estamos de volta para mais um vídeo. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Se você é novo por aqui, eu quero pedir que você inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe também o seu like, porque isso vai garantir que a gente possa se ver mais vezes por aqui. O tema do nosso vídeo de hoje é bastante interessante, bastante curioso e polêmico. Será que o anticristo já está vivendo entre nós? Esta pergunta é bastante comum no meio escatológico, no meio cristão, todas as vezes que surge um novo governante com características semelhantes àquilo que a Bíblia descreve como o anticristo, que irá governar todas as nações de maneira unificada e implantará uma marca onde todos serão obrigados a receber esta marca e quem não receber esta marca será preso e será morto. Mas será que o anticristo é alguma destas pessoas que já está visivelmente no cenário político? E, recentemente, as pessoas começaram a perguntar-se se não seria o príncipe da Arábia Saudita. Mas por que estão comparando o príncipe da Arábia Saudita com o anticristo? Porque em Daniel capítulo 11, versículo de número 39 e 45, a Bíblia diz que o anticristo trará grandes construções fortificadas. E este príncipe começou a trazer projetos ousados. E um destes projetos é chamado de Delaine, uma cidade ecológica, 100% sustentável, em pleno deserto, porque a geografia da Arábia Saudita, na sua maior parte, é desértica. E esta grande construção, ela tem uma extensão de 170 quilômetros, uma altura de 500 metros e um comprimento e uma largura de 200 metros. Uma cidade em pleno deserto, ecológica, 100% sustentável, não terá emissão de carbono, com um microclima consistente, onde as pessoas poderão caminhar entre os bairros em apenas 5 minutos, viajar de ponta a ponta em 20 minutos através do trem-bala, e também contará com uma tecnologia holograma, onde as pessoas andarão no meio das praças com figuras de pessoas gigantes e também de animais. Uma obra que está estimada para o gasto de mais de $500 bilhão. A empresa responsável por esta construção, a empresa Neom, estima que esta obra estará concluída em até 2030. E para o espanto de muitas pessoas, esta obra já está acontecendo. Hoje, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, esta obra já está acontecendo, pois imagens de drones captaram trabalhadores e máquinas trabalhando em pleno deserto, trazendo a Delaine à existência. Uma cidade considerada por muitos como uma cortina de fumaça para uma outra construção que o príncipe da Arábia Saudita está fazendo, do Mar Vermelho, de terras tomadas de indígenas, e houve muita repreensão àqueles que resistiram sair das terras, e por conta disso houve também as manifestações dos defensores dos direitos humanos por conta desta grande obra que ele está fazendo. Então muitos consideram que esta grande construção que ele está fazendo é apenas uma cortina de fumaça para tirar o foco daquilo que estava trazendo prejuízos para a sua imagem, através daquela construção do Mar Vermelho. De fato, ele tem característica com aquilo que a Bíblia descreve como o anticristo que irá governar o mundo, pois ele apareceu no cenário mundial trazendo grandes projetos e grandes inovações. É a cidade do futuro, uma cidade que terá capacidade para receber 9 milhões de pessoas, que já é considerada como um país dentro de outro país. E algumas pessoas estão associando esta cidade à cidade e à Torre de Babel, construída por Nimrod, lá em Gênesis capítulo 11, para afastar-se do projeto de Deus, para não cumprir o projeto de Deus de espalhar-se e multiplicar-se sobre a face da terra. Então, algumas pessoas também já creem que ele é o anticristo. Mas será que ele é o anticristo? Será que o príncipe da Arábia Saudita já é o anticristo descrito pela palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos analisar o que a Bíblia diz acerca da manifestação do anticristo, de quando ela se dará. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo descreve que há um que resiste à manifestação do anticristo aqui na terra, que enquanto este não for retirado da terra, o anticristo não poderá manifestar-se visivelmente. Talvez ele já esteja vivendo entre nós, não publicamente, vivendo de maneira secreta. Talvez ele já tenha nascido, já seja um adolescente, um jovem ou até um homem feito.
talvez ele já esteja entre nós, mas não de maneira pública. Ninguém poderá dizer que tal e tal pessoa que está visivelmente no cenário mundial é o anticristo, porque enquanto este que o detém, este que o resiste, não for retirado da terra, ele não poderá manifestar-se. Mas Paulo não deixa claro ali quem é este que está impedindo a manifestação do anticristo aqui na terra. E para entendermos isto, nós precisamos fazer um paralelo com 1 João, onde no capítulo 2, verso 18, João escreveu assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, nós observamos que João fala que o anticristo há de vir, mas muitos anticristos, no plural, já estavam presentes no mundo. Então, antes da manifestação do anticristo, outros anticristos virão, no intuito de preparar o terreno para quando ele vir achar uma terra fértil. Assim como João Batista preparou os caminhos do Senhor, também os anticristos precisam preparar o caminho do anticristo para quando ele vier reinar aqui na terra. No verso de número 19, João descreve quem são aqueles anticristos. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, jamais teriam saído de nós. Então João estava falando de falsos profetas, de falsos líderes. E ele coaduna com isto, ele confirma isto no capítulo de número 4, no verso de número 1, ele diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No versículo de número 2, ele diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então vocês podem observar que o que o apóstolo João está falando aqui está completando o que ele disse no capítulo 2, verso 18, e o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, a partir do versículo de número 6. O espírito do anticristo já está no mundo. É necessário entendermos aqui o que João coloca. O espírito do anticristo, que há de vir, o anticristo há de vir, mas o seu espírito já está no mundo. Já está no mundo fazendo a preparação para quando o anticristo vier reinar. E neste projeto de preparação para o império do anticristo, o espírito do anticristo está levantando falsos anticristos ou anticristos que estão preparando o caminho para o mundo receber o anticristo. E como eu disse, tanto aqui no capítulo 4 de 1 João, como no capítulo 2, verso 18, estes anticristos que estão sendo levantados pelo espírito do anticristo para preparar o mundo para receber o verdadeiro anticristo, são aqui falsos profetas, falsos líderes, com as suas heresias destruidoras. Mas nós também precisamos saber que anticristos não se referem apenas no sistema religioso, mas também no sistema político. Porque o anticristo, ele será um homem político religioso. Então, não apenas os falsos profetas ou falsos líderes são tipos do anticristo ou anticristos, mas também como líderes, governantes, são representantes ou tipos daquilo que será o anticristo. Os falsos profetas, eles tipificam o anticristo no sentido religioso. E os líderes, os governantes, eles tipificam o anticristo no sentido político. Então, muitos políticos que aparecem, eles não são o anticristo. Eu já vi pessoas dizerem do antigo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do presidente da França, Emmanuel Macron, comparando estes homens com as profecias bíblicas acerca do anticristo e dizendo que eles já eram o anticristo que já estava aqui na terra. E agora, todos eles saíram do poder, ou quase todos eles saíram do poder, as pessoas esqueceram dele e agora nomearam um novo possível anticristo, que é o príncipe da Arábia Saudita. Mas, para mim, ele não é o anticristo, ele é apenas um anticristo, não o anticristo que há de vir, mas um dos anticristos
levantado pelo espírito do anticristo para preparar o mundo para quando o anticristo vier, o mundo possa recebê-lo de bom grado, porque quando o anticristo vier exigindo adoração, exigindo uma marca, onde todos que não tiver esta marca não possam comprar nem vender, sejam tratados como criminosos, presos e até mortos, as pessoas já estarão preparadas com tudo aquilo que nós já estamos vivendo hoje. Só basta olhar para a pandemia, como foi que fomos tratados na pandemia. Quem não tinha o seu cartão de vacinação, o seu passaporte vacinal, não poderia, o seu passaporte sanitário, não podia viajar para fora do país, para alguns países, não podia entrar em alguns locais públicos, órgãos do governo, foram ameaçados de serem demitidos de seus trabalhos, e havia até deputados querendo implantar como lei que quem não tivesse o seu cartão de vacinação legalizado, não tivesse atualizado, não poderia trabalhar, não poderia receber os seus benefícios e não poderia ter atendimento pelo SUS. Também nós sabemos da marca ou do microchip do tamanho de um grão de arroz, que já está sendo implantado na mão direita ou na testa, que as pessoas já associam como a possível marca da besta, mas na verdade aquilo ali é uma preparação para quando o anticristo vier, exigindo que as pessoas tenham uma marca, exigindo adoração, como muitos falsos profetas já estão fazendo hoje, exigindo para si a glória que é para Deus, exigindo que quem não tiver a marca do seu governo, a marca do seu nome, ou este sinal na sua mão ou na sua testa, não possa comprar nem vender e sejam tratados como criminosos, como muitas pessoas foram presas por andarem nas ruas durante o período da pandemia, tratadas como criminosas. Então as pessoas não vão estranhar, porque tudo isso já está acontecendo nos nossos dias, como um tipo do que vai acontecer no governo do anticristo, como uma fase preparatória para o governo do anticristo. Quando ele vier trazendo todas estas exigências, as pessoas não vão achar isto uma anomalia, algo surreal, porque já está acontecendo nos nossos dias. Então qualquer líder que você vê sendo levantado no cenário mundial com semelhanças ao anticristo, não é ainda o anticristo, mas é alguém que está sendo usado pelo espírito do anticristo para preparar as nações para quando o anticristo vier reinar, as nações possam recebê-lo. E podem observar que o foco sempre volta para estas pessoas, é este o anticristo. Os escatólogos começam a pregar, começam a vender seus cursos de escatologia, dizendo que ali já é o anticristo. Os pregadores começam a emocionar a igreja, dizendo que já é o anticristo. E sempre esta figura vai caindo por terra e eles vão elegendo uma nova figura, e assim sucessivamente. Quando vier o verdadeiro anticristo, as pessoas não vão se dar conta que ele é o anticristo, porque isto faz parte da estratégia dele. Vai mandar várias pessoas com características semelhantes ao anticristo para confundir as mentes das pessoas, para quando de fato ele vier, as pessoas serem enganadas por ele, como a Bíblia diz que ele virá com toda a operação do erro, com poder e prodígios e sinais de mentiras por Satanás, para fazer com que as pessoas que não creram no amor da verdade sejam enganadas e não creiam que ele é o anticristo, mas pensem que ele é o verdadeiro Cristo. Então, quando nós lemos, comparamos 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3, com 2 Tessalonicenses, do verso 6 até o verso 8, nós percebemos que, paralelo ao espírito do anticristo, Paulo, ou melhor, João, coloca o Espírito de Deus. Ele diz que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é pelo Espírito de Deus. Este Espírito que está nele é o Espírito de Deus. Mas aquele que diz que Jesus não veio em carne, o que está nele é o Espírito do anticristo. Então ele coloca aqui o Espírito de Deus e o Espírito do anticristo. Então você faz uma equação teológica de 1 João capítulo 4, verso 1 ao 3, com 2 Tessalonicenses, do verso 6 ao 8, e você percebe de quem que Paulo estava dizendo. Quem é aquele que está resistindo à manifestação do anticristo? Não, ninguém na terra tem o poder de impedir, de barrar a manifestação do anticristo, que será manifestado pelo Espírito do anticristo, senão o Espírito Santo. Ele é o único atuante aqui na terra.
a que habita aqui neste mundo, que é capaz de impedir que o espírito do anticristo manifeste o homem do pecado. E quando ele for retirado, então o anticristo será revelado. Ele aparecerá no cenário mundial apenas quando o Espírito Santo for retirado da terra. E se, como eu falei a princípio, possa ser que ele já vive entre nós, mas não como uma figura pública, ele só será manifestado publicamente no cenário político mundial, quando o Espírito for retirado da terra. E aí nós respondemos também aquela pergunta: será que a igreja vai ver o anticristo visivelmente antes do arrebatamento? Se o Espírito foi dado para a igreja e não para o mundo, porque Cristo disse que o Espírito Santo, o mundo não podia recebê-lo, mas apenas a igreja que recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita conosco para sempre. Jesus disse assim: eu darei o outro Consolador, para estar convosco para sempre. Ou seja, onde o Espírito estiver, a igreja também estará. Se ele for retirado da terra, isto significa que a igreja também será retirada. Então, o anticristo só vai aparecer no cenário mundial de maneira pública apenas quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver na terra, qualquer pessoa que aparecer com características semelhantes ao anticristo ainda não é o anticristo. É um dos anticristos levantados pelo espírito do anticristo para preparar o mundo para quando o verdadeiro anticristo vier reinar, ele possa ser aceito pelas nações, ovacionado como um Deus. Eu espero que este pequeno vídeo possa ter sanado as tuas dúvidas. Fique tranquilo, nenhuma destas pessoas ainda é o anticristo. Você não verá o governo do anticristo, porque você subirá no arrebatamento. Se esse tema te interessa, eu creio que também estes 2 vídeos que vai aparecer na sua tela agora também te interessam, porque nestes 2 vídeos eu falo sobre o arrebatamento da igreja, onde eu explico que o arrebatamento da igreja não será uma surpresa para nós, mas será secreto para o mundo. Clique neles, assista-os, coloque aqui nos comentários se você também achava que o príncipe da Arábia Saudita é o anticristo, se você já sabia que as pessoas estão associando ao anticristo, e se você ficou surpreso com esta grande construção que ele está fazendo, e se você tem alguma dúvida dentro da escatologia, deixa também aqui nos comentários, que eu lerei cada um deles e futuramente trarei aqui as respostas para as suas dúvidas. Que Deus te abençoe.